Seu direito. Todas as quartas-feiras, o Estúdio CBN recebe no quadro Seu Direito o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Vamos falar hoje, dos critérios de uma advertência no trabalho, A gente até brincava aqui no início do programa, ou dizia a verdade, a Sandra nunca levou uma advertência, eu provavelmente também não, porque não lembro, acho que não, mas é um documento formal que coloca, já que você gosta muito de futebol, coloca um cartão amarelo para o funcionário, é mais ou menos isso? É isso, boa tarde, Sandra. Boa tarde. Bom, na verdade, o que acontece? Num contrato de trabalho, tanto o empregador como o empregado têm suas obrigações e todos devem cumpri-las. Então, do empregador, evidentemente, é ter um ambiente de trabalho seguro, sadio, pagar a remuneração em dia, garantir o equilíbrio do meio ambiente daquele local de trabalho, e do empregado é cumprir seus horários, fazer o trabalho exercer o trabalho com labor, desenvolvendo com suas aptidões e cumprindo com as suas obrigações. E é claro que quando acontece uma falta cometida pelo empregado, ele está sujeito a uma penalidade. Por exemplo, se eu falto diversas vezes sem avisar, sem justificar essa falta, e aí quando eu falo justificar é um pouco diferente do que simplesmente, não vou poder ir porque eu vou assistir o jogo de futebol, por exemplo. Isso não serve como justificativa para uma falta. Acho que uma falta é um atestado médico, e eu apresento, fiquei doente, aí sim, aí realmente eu posso justificar. E aí o que acontece com esse empregado quando ele comete essa falta? Ele tem 3 modalidades de penalidade. A primeira é simplesmente a chamada advertência. Então, ele pode ser advertido, falar, olha, não faça mais isso. O empregador pode fazer isso tanto verbalmente, ou por escrito. O ideal é que seja feito sempre por escrito, porque daí está de ciente, o empregado assinou, está documentada a advertência. Tem a suspensão, que é quando acontece uma situação um pouco mais grave, ou de forma uma conduta reiterada. Então, se você receber uma advertência 1, 2 vezes, no caso, uma suspensão pode ser a próxima penalidade a ser aplicada. E o que é suspensão? Olha, você está impedido de vir trabalhar nos próximos 3 dias, mas o empregado não tem que achar, então que ótimo, vou ficar em casa e vou receber. Não recebe. Então, nesses 3 dias, aí, por exemplo, de suspensão, ou 1 dia ou 2 dias que foi aplicado pelo empregador, o empregado fica sem receber. E a pior penalidade que possa existir é a chamada justa causa, a rescisão de contrato por justa causa. Então, se o empregado cometer uma falta muito grave, gravíssima, aí realmente pode ser aplicada a penalidade da justa causa, na qual o empregado não vai ter direito a seguro-desemprego, não vai poder levantar o fundo de garantia, não tem direito aos 40% do FGTS, nem direito ao aviso prévio. Ô Vinícius, há alguma possibilidade de se confundir a advertência com uma correção ali no trabalho? Nessa primeira fase, tem que ser muito bem claro que é uma advertência, O chefe ali ou o pessoal do Recursos Humanos tem que declarar, verbalmente que é uma advertência para que o funcionário entenda? Sempre, Olha, Sandra, às vezes a gente não pode confundir uma cobrança para exercer o trabalho de uma determinada forma, ou cumprir um horário de trabalho, ou estabelecer ali, cumprimento de uma norma de saúde e segurança, como uma advertência. Então eu falo, olha, você tem que fazer isso, você está fazendo errado, por exemplo. E isso não é uma advertência, isso é uma cobrança simples do desenvolvimento do trabalho. A advertência, o RH ou o superior hierárquico, ou quem for aplicar essa advertência, deve deixar muito claro, estou te advertindo, aplicando uma penalidade, que está prevista na CLT, e o empregado tem que estar ciente. Por isso que eu digo que a advertência tem que ser feita por escrito, justamente para você deixar documentada a situação. É uma segurança tanto do empregado como do empregador. Então, deve sim ser comunicado formalmente, e de forma objetiva ao empregado que realmente ele está sendo advertido. Vale só para falta no trabalho sem justificativa ou tem algum tipo de comportamento no trabalho que pode gerar uma advertência, Vinícius?
Aliás, qualquer coisa que não esteja de acordo com o que está estabelecido no contrato de trabalho, ou com normas de saúde e segurança, ou ainda por um comportamento descortês, humilhante, agressivo, violento, né? Xingamento, violência tanto verbal como física, né? Isso pode ser motivo de uma penalidade. Eu já vi muitos casos, né, de empregados brigarem no ambiente de trabalho. Aí, realmente, isso foge das regras de conduta de bom comportamento entre as pessoas, um bom convívio entre as pessoas. Então, qualquer situação que fuja de uma normalidade, um ambiente sadio, o empregado pode estar sujeito a uma penalidade. E eu digo mais, por exemplo, em casos que você tem que usar equipamentos de proteção individual, né, que os empregados são obrigados a usar justamente para prevenir doenças ocupacionais ou para prevenir um risco ocupacional, se o empregado, mesmo treinado para isso, mesmo tendo sido fornecido equipamento, não se utilizar desse equipamento, ele pode ser, sim, penalizado, porque o empregador não pode assumir o ônus, né, pelo descumprimento de uma norma de saúde e segurança pelo empregado. Então, ele pode, sim, sofrer uma penalidade. Você citou, né, a CLT, mas eu imagino também que é importante que as empresas estabeleçam também de uma forma clara, né, as políticas internas, até pensando, né, no que se espera do comportamento desse colaborador, para que não gere essa dúvida que a gente comentou anteriormente, né? Olha, no Brasil, a gente tem uma tradição um pouco equivocada, de muitas coisas acontecerem verbalmente, inclusive na relação de trabalho. E essa história do dito pelo não dito sempre cria situações complicadas. Então, o que é recomendável fazer para a empresa? Sempre observar todas as normas existentes no país. E, a partir daí, ela deve sempre treinar o seu empregado, orientar seu empregado e fazer tudo isso por escrito, né? Fazer com que o empregado, inclusive, tome ciência e entenda o que está sendo treinado e orientado. Porque daí, justamente, a empresa consegue se proteger de qualquer questionamento futuro. Então, a minha orientação nesse aspecto é sempre a gente fazer as empresas terem esse treinamento e fazer tudo isso por escrito para que o empregado esteja ciente. Olha, recebi o treinamento de X horas sobre tal coisa, recebi as orientações destinadas a fazer tal atividade. E ele assine que teve esse treinamento. Agora, por outro lado, né, no caso, o empregado só assinar sem ter o treinamento também está errado. Então, não adianta só documentar. Precisa, na verdade, fazer o treinamento das orientações corretas para que o empregado possa cumprir seu contrato de trabalho. Porque a ideia não é punir, né, Vinícius? A ideia é sempre orientar, né? Sempre treinar. Eu sempre falo que se o empregado estiver treinado e orientado, a chance de o trabalho ser desenvolvido com melhor qualidade é muito maior. A chance de ter menos acidentes de trabalho também vai ser muito menor, né? Então, é importante a gente ter sempre essa lógica de que o empregador deve orientar, não no sentido punitivo, mas sim no sentido pedagógico, de fazer com que o ambiente de trabalho seja melhor para todos. Mas pode ter algo subjetivo que acabe gerando uma advertência? Por exemplo, algo que não está no contrato de trabalho, mas que é tido como um comportamento pelo gestor, por exemplo, que seja um comportamento considerado inadequado por ele, mesmo que não tenha nada textualmente no contrato de trabalho? Na verdade, para considerar um comportamento inadequado, teria que ser coisas que estivessem constrangendo os demais empregados, por exemplo. Por exemplo, quando a pessoa fica ouvindo som muito alto no celular, na frente de todo mundo, ou quando a pessoa, e ela fala, olha, abaixe o som, por favor, que o ambiente não é para esse tipo de barulho, ou a pessoa fica xingando, usando palavrões, colocando apelidos jocosos nos demais empregados. Esse tipo de comportamento pode ser admitido como uma possível penalidade ser aplicada sobre isso. Então, os empregados têm que tomar cuidado com isso. A gente sabe que na prática o pessoal brinca bastante, mas o empregado também tem que entender que o respeito, né, ali mútuo entre todos os empregados deve ser observado sob pena, justamente, de ser aplicada uma penalidade pelo empregador. Até porque os empregadores podem ser responsabilizados, né, por qualquer situação que ocorra no ambiente de trabalho. Então, se uma pessoa agrediu a outra, xingou a outra, realmente, nesse aspecto, pode aí o empregador ser responsabilizado. E pode dar margem para outras ações, outros tipos de crimes, né? Sim, sim.
De assédio, por exemplo. A questão do assédio é importantíssima. E é aí que a gente tem que separar um pouco. Não é que o empregador tem o poder de aplicar uma penalidade, que ele deve também descumprir as suas obrigações legais, né? Então, ele não pode ficar pressionando o empregado a cumprir metas, por exemplo, que são inatingíveis, ou exigir um esforço exagerado de um empregado para cumprir tal tarefa, ou mais ainda, ter uma cobrança muito dura, quando eu digo no sentido de ser agressiva, de ter xingamentos, de ter medidas de pressão exacerbada, né? Então, tem que tratar sempre com respeito, né? Tratando com respeito, com certeza o empregador não vai passar dos limites em relação aos seus empregados. Vinícius, tem algum efeito futuro de uma advertência? Por exemplo, ela não vai para a carteira de trabalho, né? E tem um número de advertências que pode causar uma demissão. Como é que a gente pode dizer? Tem desconto no salário? Onde pode chegar a advertência? A advertência não existe um número nem um limite. Ela não vai ser lançada da carteira de trabalho e se a pessoa for demitida, não vai, nenhum outro empregador vai ter conhecimento dessa advertência, tá? Então, isso, o empregado está protegido em relação a isso. Agora, também não existe na lei nada que diga, depois de X advertências, a pessoa pode ser demitida por justa causa. Não existe isso. Na verdade, inclusive, dependendo da falta grave que a pessoa cometer, ela pode tomar justa causa direto, sem advertência, sem suspensão. Agora, é claro que sempre o juiz, né, quando você demite alguém por justa causa, por exemplo, o ônus de provar a justa causa não é do empregado, é do empregador. O empregador precisa ter provas robustas de que realmente aquela penalidade era tão grave o suficiente para aplicar a justa causa. Então, nesse ponto específico, o que chama a atenção e o que eu gostaria de ressaltar para os empregados é que, evidentemente, se tiver uma advertência, depois o empregador aplica uma suspensão, ele pode se preparar que pode estar vindo uma medida por justa causa a qualquer momento, né? Porque a gravidade da situação está aumentando e o empregado supostamente estaria descumprindo as normas de conduta do trabalho. Agora, é claro que tem empresas que, infelizmente, começam a aplicar advertências, suspensões com o intuito de aplicar uma justa causa indevida, né? Justamente para se esquivar daquele trabalhador que tem uma possível estabilidade, isso acontece muito, ou mais ainda, se livrar do pagamento das verbas decisórias, né? Porque, no caso, ela só pagaria um valor bastante reduzido, como eu disse. Então, tem esse comportamento inadequado por parte de algumas empresas também. E pode ser uma advertência inversa do funcionário advertir o chefe, por exemplo? Na verdade, o empregado tem um negócio chamado direito de recusa, né? Então, se ele foi estabelecido a um trabalho excessivo, um labor excessivo, uma condição insegura, ele pode fazer, eu me recuso a fazer isso, então, isso é advertir a empresa. Não vou executar esse trabalho porque ele pode cometer um risco à minha integridade física ou moral, por exemplo, né? Então, ele pode fazer isso, não vou me recusar a fazer isso. É como se fosse uma advertência, mas não existe na lei nada que fale o empregado pode advertir o empregador. Não, ele está só comunicando aí eventual atitude incompatível com o trabalho. E é claro que se o empregado for exposto a um comportamento vexatório, como já aconteceu em algumas oportunidades, algumas redes do varejo faziam com que o empregado se fantasiasse, colocasse peruca, se vestisse de palhaço ou de qualquer outra coisa para tentar vender produtos, né? Já aconteceu casos de acontecer a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? É um empregado dizendo, olha, a empresa cometeu uma falta grave comigo, eu estou rescindindo o meu contrato, mas não é pedindo demissão. É como se fosse a empresa culpada pela minha rescisão e ela tem que pagar tudo como se fosse o caso de tivesse sido demitido sem justa causa. Tem vários detalhes aí, hein? Mas bem esclarecidos pelo Vinícius Cascone nessa nossa conversa de hoje. Obrigada, viu, Vinícius? Eu que agradeço. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Sandra. E boa tarde, todo mundo da CBN também. Obrigado, Vinícius. Um abraço. 3h30, intervalo, repórter CBN.